Olá, pessoal. Uma saudação assim bem próxima e afetuosa a todos. É uma grande alegria estar aqui de novo com vocês, repondo o encontro da semana passada e também o encontro de ontem, que não pudemos infelizmente ter ao vivo, né? Mas estamos aqui na presença desse Deus maravilhoso, lhe pedindo paz, lhe pedindo fortaleza, para que Ele nos traga, pois, este conhecimento, este amor, esta dedicação à igreja. Vamos iniciar então o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, que enviastes o Espírito Santo para fortalecer os fiéis, aqueles que estavam com medo. Envia, Senhor, na minha vida, envia no meu dia a dia este Espírito para tirar todo o medo, encher o meu coração, a minha vida, as minhas expectativas da tua vontade, da tua fortaleza, da tua confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Depois de ter falado, então, dessa grande pessoa, às vezes um pouco esquecida e desconhecida, que é o Espírito Santo, falamos da igreja. Creio na igreja. Creio na igreja católica, santa e igreja católica. A igreja, ela sempre tem sido, né, um desígnio de Deus, ela sendo chamada por Deus como um projeto, um plano de Deus para a salvação, para a orientação, para cada um dos homens encontrar este Deus. No número 758, nós encontramos lá, então, dizendo assim: para perscrutar o mistério da igreja, é conveniente meditar primeiro sobre a sua origem no plano da Santíssima Trindade e a sua progressiva realização na história. Então, para entender, para entrar, para escutar, é como entrar mais a fundo, né? Nós devemos, então, conhecer, meditar a sua origem no plano da Santíssima Trindade. 259, o eterno Pai, pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho. E aos que creem em Cristo, decidiu chamá-los à igreja. Esta igreja, ela prefigurada desde o início do mundo, desde a origem, como o catecismo nos traz no número 760. O mundo foi criado em ordem à igreja, ou seja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina. Comunhão em que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. A igreja é o fim de todas as coisas, até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo, né? E aqui vem esta de São Clemente de Alexandria. Assim como a vontade de Deus é um ato que se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Poderíamos parar aqui e entender qual é o desígnio, então, da Santíssima Trindade em relação com a igreja. Qual é esse desígnio? Assim como a vontade de Deus, né, é um ato que se chama mundo, né, criado, do mesmo modo a sua intenção. Qual é a intenção? De criar o mundo, salvação dos homens, e a salvação encontrada por meio da igreja, ou seja, esta salvação se chama igreja. Então podemos aqui entender
Assim como transborda do coração de Deus, eu digo, creio na Igreja Santa e Católica, transborda do coração de Deus o desejo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, transborda, né, do lado do Cristo, né, transborda do coração do Cristo esta vontade, esta intenção, este desejo de salvar a humanidade. Nascendo aí a Igreja enquanto comunhão, enquanto convocação, né? Aqui na sequência nós temos alguns números, né, da antiga, relembrando a antiga aliança. Vamos relembrar rapidamente. Lembrando, então, a convocação do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si. A reunião da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente no seio de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica justiça é aceito por ele. Então, no momento em que foi quebrado aquela aliança ou aquela paz, aquela harmonia, Deus começa então a pensar na igreja, né, como esse grande motivo para reunir, para trazer a comunhão de novo os homens. E aí vem a igreja instituída por Cristo. Né? Pertence a esse Cristo, ao Filho, realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação do seu Pai. Deus, com o plano de salvação, criou, claro, a Santíssima Trindade aí presente, mas é o Filho que tem esta missão de realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo da missão de Jesus. Veja que ao falar em Jesus, nós conectando ele com a igreja, vemos qual é esta grande missão. O Senhor Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova do reino de Deus, ou da vinda do reino de Deus prometido desde muitos séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. Então, aqui temos, né, Cristo nos deixa, instaura o seu reino já aqui na terra, né, por meio da igreja viva, né, no meio de cada um de nós. Por isso, ao dizer o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é este Senhor que anima, que fortalece a igreja. A igreja, então, 766, nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação. Uma doação, a igreja nasce de uma doação total de Cristo Jesus, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Aqui está o grande mistério, aqui está, ao vivermos, né, na participação da Eucaristia, vivemos isso aqui, ó, que acabamos de ler. A igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação. A igreja nasce de uma entrega total do Cristo pela nossa salvação. E aí ele antecipa tudo isso na Eucaristia e sela, né, realiza na cruz. Eis o grande mistério. Entremos nesse mistério. Para entender a igreja, precisamos entrar no mistério do Cristo Jesus. Tal começo e crescimento, ou seja, da igreja, exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Por que foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a igreja? Assim como a Eva foi formada da costela de Adão, adormecido, assim a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo, morto na cruz. Ou seja, a grande obra de misericórdia do Senhor, né, ao morrer na cruz, esta grande obra da misericórdia, ali, naquele momento de grande misericórdia, nasce a sua obra,
que é para nós, para nos acolher, para nos convocar, para nos reunir, que é a igreja. A igreja, a grande obra de salvação, de misericórdia para nós. Um projeto do Pai, a execução da parte do Filho, estamos falando da Igreja e a Santíssima Trindade, como obra da misericórdia. 767, vamos falar, manifestada então pelo Espírito Santo. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para que santificasse continuamente a igreja. Então, o Pai quis consumar a obra confiada ao Filho, então envia o Espírito Santo. Foi então, nesse Pentecostes, que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão. A difusão do evangelho entre os gentios, por meio da pregação, teve aí o seu início. Porque é convocação de todos os homens à salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária, enviada por Cristo a todas as nações para de todas fazer discípulos. Isso é a grande missão, né? Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande missão da igreja, né? Impulsionadas pelo Espírito, como vai dizer o número 768. Para que a igreja possa realizar a sua missão, o Espírito Santo enriquece-a e a guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Ou seja, o Espírito Santo, né, ele é como essa terra fértil, esse adubo que faz então crescer, né, enriquece. Pelo que a igreja, enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos. E constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. Vamos dar uma paradinha aqui e nos perguntar, estamos falando de algo maravilhoso, é algo que transborda do coração de Deus, que é a igreja. Gente, mas não vamos parar e ficar só pensando na igreja templo, que tem que ser cuidada e pintada, colocada a bancos, eu não sei o que mais. A igreja povo de Deus, né? A igreja enquanto povo de Deus. Porque a igreja, ela está na história, né? Mas, como diz o número 770, a igreja está na história, mas ao mesmo tempo transcende-a, né? Muitas coisas, como vai falar ali, só com os olhos da fé se pode ver na sua realidade visível o que é ao mesmo tempo uma realidade espiritual portadora de vida divina. Então é necessária a fé, né? Como eu sempre falo, colocar os óculos da fé. Eu não enxergo muito bem, ou quase nada, na verdade, né? Sem os óculos. Coloco, já enxergo melhor. Assim é na nossa vida. Muitas vezes nessas questões mais internas e espirituais, sem os óculos da fé, não enxergamos. Precisamos cultivar, colocar o óculos da fé para ver melhor as coisas, os acontecimentos. Podem ser até acontecimentos desagradáveis ou pecados, dificuldades da igreja, mas se você coloca os óculos da fé, você consegue ver melhor de um outro ponto de vista para não se frustrar, vamos dizer assim, né? 771. Cristo, mediador único, estabelece e continuamente sustenta sobre a terra como um todo visível a sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. A igreja é, né, olha só aqui, simultaneamente sociedade organizada hierarquicamente e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual, a igreja terrestre e a igreja ornada com os dons celestes. Estas dimensões constituem o conjunto, uma única realidade
complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino, né? Então, aí temos, né, um passo a mais. A igreja. A igreja, o que ela é para nós? E por último, né, 772, é na igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério como fim do desígnio de Deus de recapitular tudo nele. Para lembrar e colocar essa situação, vamos lembrar aquele, né, o Tomé, né, aquele discípulo que não acreditou que Jesus estava ressuscitado. Por quê? Como diz no Evangelho, na semana seguinte, ou no próximo dia, né, da semana, né, no outro dia, né, que é o dia do Senhor, considerado por nós, Jesus se apareceu a ele para tirar toda a dúvida. Ou seja, ali na igreja, ele revelou a Tomé o seu próprio mistério como fim de desígnio de Deus. Ali Tomé acreditou. Por quê? Porque estava reunido com a comunidade. Então, é importante dizer, eu faço parte de uma igreja, mas eu também faço parte ativamente desta igreja. Não é simplesmente eu sou católico ou eu sou de tal denominação e simplesmente com isso me basta, né? Não, eu tenho que estar atento para fazer parte realmente deste corpo, né, ativamente. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus, 773, pela caridade que não passa jamais. É o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, ligado a este mundo que passa. A sua estrutura está completamente ordenada para a santidade dos membros de Cristo. E a santidade aprecia-se em função do grande mistério, em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao dom do esposo. Nesta santidade, que é o mistério da igreja, Maria precede-nos a todos como a esposa sem mancha nem ruga. E é por isso que a dimensão marial da igreja precede a sua dimensão petrina, né? Então, aí está. A dimensão marial ou mariana, né, vamos colocar assim, precede a petrina. Ela cumpriu, em primeiro lugar, esse desígnio em si, enquanto igreja. A palavra, então, que fica para nós vamos já ao resumo ali, né, para ir adiantando, 777. A igreja significa convocação. Ela designa a assembleia dos que a palavra de Deus convoca para formar o seu povo e que alimentados pelo corpo de Cristo se tornam também eles corpo de Cristo. Então, é convocação. Convocação, a igreja também é caminho e meta do desígnio de Deus. A igreja é visível e espiritual. E a igreja é também sacramento de salvação, sinal e instrumento de comunhão de Deus entre os homens. Né? Então, aqui está este primeiro momento. Né? Vamos ficar com esses 4 pontos aqui de resumo. Igreja como convocação, igreja caminho e meta do desígnio de Deus, igreja visível e espiritual, igreja, sacramento de salvação, instrumento de comunhão de Deus e dos homens. Então, esse é o grande, né, o grande desejo de Deus ao querer a igreja, a comunhão, nesse último, comunhão de Deus e os homens, entre Deus e os homens. Quando falamos, né, em comunhão, recebemos comunhão, vamos receber a comunhão, é esse desejo de estar em comunhão com o Senhor. Ao receber a Eucaristia, para estarmos em comunhão, devemos então elevar ou transformar o nosso dia a dia, que esta comunhão seja realmente uma multiplicação da Eucaristia. Né? Então, não é simplesmente ir e receber a Sagrada Eucaristia, ou o grande desejo egoísta, né? Vamos colocar uma palavra aqui forte, ser
sem mais, sem menos, sem consciência nenhuma, os papa hóstia, né? Estar indo para simplesmente papar a hóstia e, ao receber a comunhão, ao receber a Eucaristia, sentir ali um momento simplesmente egoísta, sem agradecimento nenhum a Jesus, sem agradecimento nenhum a esta igreja que são, né, o corpo místico de Cristo. Mas receber a Eucaristia é ter um coração totalmente agradecido, em primeiro lugar, pela grande boa obra que o Senhor está fazendo, que é a Eucaristia, para nós, para a nossa vida, e transformar esta Eucaristia em também boa ação. Não simplesmente na intenção, mas no dia a dia, mas em relação com aquelas pessoas que estão à minha volta, em relação com os meus familiares, enfim. Então, veja, este grande propósito, estar em comunhão com este Deus, não é simplesmente ir lá e dizer que estou em comunhão porque eu estou recebendo a hóstia. Não. Estar em comunhão com Deus, né? A Eucaristia é este grande sinal, mas não é simplesmente buscar, como já coloquei aqui, e receber a hóstia como um tranquilizante, né? Como um doril para a dor sumir. Não. É muito mais entrar neste mistério da comunhão. Ao receber a Eucaristia é agradecer, é repassar a história de um Deus que se entrega por nós e nos quer igreja. Quer manter esta comunhão, não quer pessoas separadas. Ah, eu não quero ser igreja com os outros porque eu rezando em casa e sozinho tá bom. É muito mais que só atos de piedade, ou rezar em casa, ou sozinhos, ou com outras pessoas. Comunhão. Que, ao pensar na igreja assim, nós consigamos ir além. E pensar, quando eu estou preparando, por exemplo, ou me preparando para a Eucaristia, o que eu estou pensando? Eu quero de todas as formas que aquela Eucaristia seja para a minha cura e libertação, mas não estou vivendo a comunhão. Não estou agradecido. Não estou vivendo e deixando que seja realmente para a cura e libertação do egoísmo, de querer Jesus só para mim, enfim. E na motivação da catequese, ao falar creio na igreja, é ajudar o outro a compreender que a igreja é algo que brotou do grande amor do Senhor e que ela é sacramento visível, é uma convocação para o quê? Uma convocação para nós, para fazermos as boas obras aqui na Terra e poder, assim, dessa forma, sermos premiados, né, entre aspas, ou sermos acolhidos por esse Deus e viver a felicidade plena, a paz plena, que é estar com Deus nosso Senhor, que é estar feliz diante de Deus nosso Senhor. Então, na catequese é trazer a igreja não como algo frustrante, né, que às vezes não chama, e infelizmente é assim, não chama a atenção de ninguém, e aos poucos vai menos, porque muita exigência, muito colocar fardo, muito pagar dízimo, muito que senão vai para o inferno, muito pecado, muita condenação e pouca acolhida, pouco mostrar o verdadeiro significado deste lado aberto de Jesus. Se fala muito de misericórdia, muitas vezes, dentro dos ambientes de catequese, dentro dos ambientes de pregação, e se vive muitas vezes pouca misericórdia entre os próximos, né? Entre os próximos que estão ali, entre às vezes, né, pregadores de grandes aí eventos, grupos vão, mas não vive a misericórdia em casa, não vive a misericórdia consigo mesmo, né? Muita pregação bonita diante do altar, mas pouca vivência da misericórdia, de deixar de lado o irmão, de deixar de lado aquele que é conhecido às vezes como se fosse um estranho. É natural. O Senhor já tinha dito que podia acontecer isso, mas são essas coisas, alertando aqui, que se devem ser evitadas. Ao falar de igreja, enquanto nascida do lado do coração de Deus, como uma convocação, uma
um desejo de Deus e intenção do Cristo que nós vivamos a igreja em plenitude aqui para participar da igreja triunfante um dia, né? Desse grande banquete que é o reino dos céus. Pensemos nisso e pensemos como transmitir esta igreja para os catequizandos, como transmitir esta igreja para aqueles que nós estamos aí. Transmitir os sacramentos é transmitir a igreja que acolhe para que possamos fazer os sacramentos, ele seja batismo, que é o sacramento porta, que nos abre para entrar na igreja. O sacramento da confirmação, que confirma esta nossa entrada, e agora nós queremos estar dentro dela por amor. Eu vejo assim a confirmação. Eu já entrei por esta porta, quero subir um degrau a mais para estar nela por amor, porque quero estar em comunhão. Daí vem a comunhão. Recebo a comunhão porque eu amo este meu Deus, que entregou tudo por mim, iniciando na última ceia e selando todo este grande projeto de salvação na cruz, derramando do seu lado aberto esse sacramento que é a igreja. E a igreja nos tem outros sacramentos que são o matrimônio que o casal que celebra para estar diante de Deus, o sacramento da ordem, né? Recebido, ungido para diante de Deus este sacerdote, este presbítero, cumprir com a vontade de Deus, né? Sendo ele instrumento de Deus diante do povo, por amor ao Senhor. O sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, né? A confissão, trazer a Deus para que aquele penitente sinta o abraço do Pai das Misericórdias. E o sacramento da unção dos enfermos, que é cura, que é acolhida, que é ungir, que é fazer como fez o bom samaritano, ungiu para que aquele homem ficasse curado. É conforto espiritual. Então a igreja é este grande sacramento que nos dá esses sinais visíveis, os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, para que nós possamos então amar mais a Deus, amar mais o Cristo, amar mais a igreja, participar mais nesta comunhão e não egoisticamente. Por isso, se a criança está levando uma cartelinha para ser carimbado que participou na missa, que não seja simplesmente como bater o ponto, mas por amor. Estou carimbando a cartela como um sinal de amor a Deus. E depois não vai ser a cartela, depois vai ser a Eucaristia bem vivida, bem recebida, que vai transformar o coração deste homem, desta mulher, para ela fazer boas ações, Eucaristia, no dia a dia, na vida dos outros, da sua família, enfim. Que o Senhor, então, agora nos acolha, né? Vamos dizer assim, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que do coração aberto, do lado aberto de Jesus, brote para nós esta alegria de sermos, então, partes desse grande projeto que é a igreja, e por isso nós dizemos, creio na igreja, né, santa e católica. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por este momento que estivemos aqui juntos. Semana que vem, com a graça de Deus, continuaremos ainda mergulhando nesses mistérios da igreja e buscando, né, tirar a poeira, o brilho que às vezes pode a igreja ter perdido na nossa vida, e vamos levando com a barriga. Rezemos, pedindo a Maria Santíssima, a Mãe e Rainha dos Apóstolos, a Mãe da Igreja, que nos ajude a acolher cada dia, né, mais este grande mistério na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande, grande abraço, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.